E a gente já vai antecipar hoje e vai falar do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que a gente celebra amanhã. A gente tem muita coisa para repercutir nesse campo, né? Principalmente depois das declarações aí do deputado Arthur Duval, mamãe eu falei, a gente vai repercutir isso também. Aqui no Brasil, 8 de março, vai ser pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, racismo e fome. Uma grande manifestação das mulheres está prevista para esta terça-feira. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Melaine Macedo Silva, socióloga, educadora popular e militante do Coletivo de Mulheres da Central de Movimentos Populares, CMP. Olá, Melaine, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu. É um prazer estar aqui junto com vocês, compartilhando esse dia de lida e de luta das mulheres. Exato. Você fala de onde, hein, Melaine? Estou falando aqui de Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, num conjunto habitacional feito pelo Minha Casa Minha Vida através de entidades organizadas. Conjunto do Carmelo. Portanto, está aí você falando direto de um local que é fruto de uma luta, né? Luta das mulheres. Que importante isso, Mel. Vamos falar aqui sobre esse dia 8 de março, né? Nós, mulheres trabalhadoras, não é isso? Estamos aqui vivendo esse desgoverno Bolsonaro. Como eu já disse, vocês têm essas bandeiras em relação contra o racismo, contra a fome, nesse momento também de pandemia. Eu queria que você falasse sobre essa manifestação desse 8 de março. É possível já esperar um número mais significativo de mulheres com máscaras? Estamos ainda na pandemia, mas já será possível ver a presença de mulheres nas ruas de forma assim massiva, Melanie? Como é que você vê? Então, Marilu, eu acho que é fundamental que a gente consiga, nesse 8 de março, e o 8 de março, ele é, sim, um momento histórico para nós mulheres, porque a ocupação desde 1917 e de outras momentos de grande enfrentamento histórico, as mulheres sempre tiveram à frente deles, né? E trazendo toda a demanda que nós sentimos desse peso de Estado que se organiza para explorar cada vez mais os nossos corpos e as nossas vidas, né? E tanto quando a gente foi para a rua no Ele Não, em 2018, garantindo um segundo turno para Bolsonaro naquela disputa eleitoral, quanto nos outros atos do Fora Bolsonaro, a participação das mulheres foi muito expressiva. E não tinha como ser diferente, né, Marilu? Porque a gente sente que entre os 10 milhões que hoje estão passando fome, a grande maioria são dos lares das mulheres, chefiados por mulheres negras e por mulheres trabalhadoras. Então, não pode ser diferente do que um 8 de março com muita gente na rua, com muitas mulheres que hoje estão saindo das suas casas para trabalhar, mas saindo em uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Isso significa não ter uma estrutura de creche, não ter uma estrutura de emprego, não ter uma estrutura de moradia e não ter um tecido que garanta nosso bem viver. Então, ir para a rua, e esse 8 de março é muito significativo, porque a gente está num momento histórico também, né, de grande importância, com certeza vai ser um aquecimento desse ciclo que a gente encara em 2022 de muita resistência e de muita organização dos territórios também, né? Então, é fundamental e a gente vê a potência, Marilu, da articulação dos movimentos feministas e dos movimentos populares nesse 8 de março. Então, a gente tem o movimento das mulheres atingidas por barragem, a gente tem o MST, a gente tem movimentos da CUT, das centrais trabalhistas de todo o país, e dos movimentos de moradia, movimentos urbanos que vão às ruas, né? E acho que essa coisa do 8 de março, ela é muito transformadora nesse processo, né? Que faz com que as mulheres da classe trabalhadora possam se encontrar na rua, encontrando aquilo que é de plataforma comum e de luta de todas nós, né? Então, acho que sim, a gente vai ter um 8 de março muito potente, com muitas mulheres na rua, e pautando aquelas questões que não só são dessa geração, mas que também trazem as nossas bandeiras históricas, né, de resistência no território.
E falando em bandeira histórica de resistência, logo no início da sua fala, você citou aí 1917, 8 de março de 1917, quando houve a histórica mobilização das mulheres revolucionárias russas, né? E é importante a gente relembrar também esse fato. Nós estamos no meio de um conflito exatamente entre Rússia e Ucrânia. A gente também vai falar das mulheres ucranianas daqui a pouco, mas, enfim, a importância também de se rememorar esse 8 de março de 1917, hoje, nesse quadro atual, Mel. Claro, porque a gente e o capitalismo ele se organiza de uma forma muito cruel, né, Marilu? Aonde ele coloca, ele desfaz a nossa história, então ele retira a nossa ancestralidade de resistência e ele coloca tudo como se fosse imediato, né? Como se a gente não fosse resultado de um acúmulo de experiências, de vivências e de transformações que foram protagonizadas por nós, por pessoas que estão dentro da classe trabalhadora e que, assim, falam basta. E aí, em 1917, também a pauta lá atrás das costureiras, da creche, da fome, são pautas que permanecem por conta dessa estrutura que é desigual, né? E aí, quando a gente vai ver dentro dessas pautas, não só a autonomia das mulheres, mas o direito do bem viver na sua integralidade, né, estão em jogo dentro desse sistema. Então, quando a gente fala do bem viver, e no 8 de março, essa é a nossa primeira bandeira, né, pelo bem viver das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. Então, quando a gente fala do bem viver, a gente está falando não só dessa pauta. Claro que Bolsonaro nunca mais, mas o primeiro ponto é o nosso bem viver. E o nosso bem viver tem a ver também com aquilo que já foi construído e resgatar as experiências de sucesso e de solidariedade galgada pelas mulheres em outras gerações, em outros territórios, em outras nações, são fundamentais para que a gente entenda o nosso percurso de agora, né? Então, em 1917, há mais de um século atrás, quando mulheres se organizaram para ir às ruas, tinham bandeiras que eram vivas lá e que hoje continuam pulsantes aqui. Então, essa similaridade, essa necessidade da gente perceber o quanto é importante o enfrentamento ao capital num processo histórico, num processo social, num processo cultural e político das mulheres é fundamental. Exato, e Mel, nesse material que vocês produziram, a CMP produziu, tem dados aqui que vocês compilaram, muito importantes, eu vou destacar um deles, que é a taxa de desemprego entre as mulheres, né, que bateu recorde no ano passado aqui no Brasil, chegando a 16,8%, sendo que para as mulheres negras, essa taxa foi de 19,8%, então quase 20% das mulheres negras estão desempregadas. E aí a gente imagina o quanto é o sofrimento dessas mulheres, muitas mães que não têm o que dar para os seus filhos. E aí vem também um número alarmante que é da fome, né? Quase 51 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza aí nos últimos 2 anos e mais de 10 milhões passam fome. E esse é um tema realmente que cala fundo no coração das mulheres, não é, Mel? Porque a mãe que vê o filho passando fome realmente é de uma crueldade. Eu queria que você falasse sobre esse tema, né? Sobre essa fome, como as mulheres estão enfrentando esse grave problema sem o emprego e que, consequentemente, acaba atingindo na fome. Olha, com certeza, Marilu, as mulheres elas estão enfrentando a fome através de muita solidariedade entre as mulheres. Então, o papel que o movimento popular, a aliança entre o movimento rural e o movimento urbano no enfrentamento da fome no Brasil foi determinante e tem sido uma grande engrenagem que foi construída nesse processo de enfrentamento à pandemia. Então, a gente está enfrentando 2 pandemias. A gente está enfrentando a Covid, mas a pandemia da fome nos matou de forma cruel nesse ciclo. E pensar e resgatar e trazer luz a experiências como teve na própria CMP, onde a gente conseguiu uma parceria com a FUP, movimentos rurais dentro dos territórios e a CMP, para que a gente pudesse
pegar os alimentos agroecológicos produzidos pela agricultura periurbana, a parceria junto com a FUP para acessar um botijão de gás. E aí, outra curiosidade, né? Como é que a gente pode estar num país com o nível de pobreza que a gente tem, pagando R$100 num botijão de gás, quando o preço real deveria ser em torno de R$40, porque é taxado com uma moeda em dólar numa cotação que não tem nada a ver com a nossa soberania. Então, articular a potência que os movimentos populares têm de articular a nossa capacidade produtiva para suprir a nossa fome é algo revolucionário nesse cenário. E são experiências que já tiveram muito avanço enquanto estavam dentro de um governo democrático popular, quando a gente, por exemplo, tinha o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando a gente teve o PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, que fazia que esse cinturão, né, da agricultura familiar em torno dos territórios urbanos pudessem fornecer uma alimentação saudável, agroecológica, com preço justo, para que a população mais carente tivesse acesso. Então, pensar na fome ou enfrentar a fome, ela não pode ser um exercício a longo prazo, ela tem que estar no nosso projeto de futuro, mas ela é necessária nesse momento. Então, as ações de solidariedade entre o movimento do campo e o movimento da cidade têm sido, assim, fundamentais no enfrentamento da fome. E, para além disso, né, enquanto uma política pública, ter pautado, e a gente tem diferentes experiências no Brasil todo, né, do acesso à alimentação. A gente, Marilu, passou nesse período de crise agora severo, e a gente teve a criação, quer dizer, subiram 21 brasileiros para a lista dos mais ricos do mundo, ao mesmo tempo que a nossa população tem sofrido tanto com a fome. A nossa área de produção de feijão nunca foi tão pequena no Brasil, então as terras estão sendo usadas para exportar e o nosso povo passando fome aqui, reproduzindo uma lógica ainda muito colonialista no nosso território, né? Então, alterar essa forma de produção e questionar esse modelo que está aí vigente, que vem exterminando o nosso território, o nosso povo e as nossas mulheres em especial, é urgente nessa discussão da fome, né? Não dá para a gente discutir a fome como só a cesta básica, que é necessária também, mas a gente precisa discutir a fome pensando nos marcos de desenvolvimento desse país. E aí, num ano que a gente enfrenta uma eleição, é fundamental também que a gente, independente de qual governo vem, e a gente sabe que a gente precisa de um governo democrático popular para esse próximo ciclo, presente do governo Lula e do campo da esquerda, mas é necessário que a gente também possa colocar a avaliação daqueles ciclos positivos que a gente teve e os desafios que a gente ainda quer aprofundar nessa relação de fortalecimento da agroecologia urbana, da experiência com as mulheres, das cozinhas populares, que foram, assim, potências muito grandes dentro dos territórios, não só de enfrentamento de fome, mas da auto-organização das mulheres. Então, a gente tem experiências do MTST, da CMP, de várias organizações que começaram a discutir a produção do alimento. E a produção do alimento aí não só da perspectiva do acesso à fome, mas também de distribuição da tarefa doméstica. Porque produzir o alimento também é uma coisa que acarreta na nossa conta de tempo, né? E repensar a relação de produção de alimento, da construção do serviço doméstico, é fundamental também nesse ciclo que a gente almeja, né? Sem fome, mas também diminuindo o patriarcado dentro das casas, também construindo novas relações e construindo outros valores. Isso aí, lutando contra esse racismo estrutural aqui do Brasil, né, que é outra bandeira que vocês vão carregar amanhã na manifestação, e chama bastante atenção, você citou a pandemia, e a gente sabe que o Brasil é o país com o maior número de mortes maternas causadas pela Covid-19, em especial as mulheres negras, né? E a gente tem também dados sobre mortes realmente assustadores, né? Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no nosso país, sendo que 66% dessas mulheres são mulheres negras, não é? Além disso, o país mata mulheres trans e travestis. É o país que mais mata essas mulheres no mundo inteiro. E 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia. E a violência contra as mulheres com deficiência cresceu na pandemia.
é aterrorizante, cresceu 67,9% durante esse período. Também a violência obstétrica, não é isso? Também atingindo aí uma em cada 4 mulheres do nosso país, e novamente, 65,9% são mulheres negras. Portanto, esse grau de violência é realmente inadmissível no nosso país. Só que a gente tem aí a ministra também, Damares Alves, que acaba implementando praticamente essa agenda da política misógina do Bolsonaro, né, Mel? Exato, e assim, quando a gente vai para o espaço urbano, eu queria colocar um outro elemento nessa ciranda, Marilu, que é das pessoas que vivem, que não têm moradia, que hoje estão vivendo em áreas de despejo, né? Então, a gente tem uma disputa no Brasil, e a carestia está muito associado à concentração de renda e de terra. Isso também está reproduzido no espaço urbano, em especial com as mulheres negras, porque quando a gente vai para as ocupações urbanas, o protagonismo é intenso das mulheres negras nesses territórios. E a campanha Despejo Zero, nesses últimos 2 anos, Marilu, que é uma articulação de vários movimentos urbanos, que não só os movimentos, mas da academia, de pessoas que constroem a política urbana, que problematizam a ocupação do território da cidade, tem feito um trabalho muito importante de sistematização, monitoramento e divulgação dessas informações, incidência nessa política, né? E foi uma conquista muito significativa quando a gente conseguiu suspender os despejos durante a pandemia. Mas, Mel, a gente está falando de racismo, por que você puxou essa história? Porque tem tudo a ver, porque é nesse território de conflito que as mulheres negras conseguem se estabelecer enquanto grupo e também articular a sua resistência nesse espaço que parte da casa, né? Então, hoje, nós temos 120 mil famílias, segundo a campanha contra despejos, ameaçadas de despejos. Mesmo durante a pandemia, então, nesses últimos 2 anos, então, com todas as recomendações do Fique em Casa, Lave a Mão, todo esse sistema, né, de diferença, né, que a gente viveu nessa política de atenção, né, à saúde, mas a gente teve mais de 23 mil famílias que foram despejadas. E mesmo hoje, aqui em São Paulo, a gente está com uma ordem de despejo de uma comunidade. Então, a gente está falando de territórios e de corpos negros e de pessoas que estão na resistência e tentando sobreviver a essa política genocida, né? Que articula o racismo, que articula a homofobia, que articula a misoginia e que tenta colocar a gente nessa máquina de moer gente. E que se a gente não consegue perceber essa importância da nossa resistência histórica, da importância da gente diminuir as fronteiras entre o campo e a cidade, entre a classe trabalhadora como um todo, né? Nós, mães, mulheres, protagonistas das nossas histórias. Então, ela tenta moer essa unidade. E acho que o 8 de março ele é tão potente porque ele nos coloca objetivamente numa situação que, olha, a gente tem muito mais comum para enfrentar aquele desafio do que divergência dentro da nossa diversidade, né? E aí, para fechar essa história, para fechar não, mas para trazer esse dado, assim, e esses dados que você está trazendo, Marilu, são fundamentais, eles estão todos dentro do nosso manifesto do 8 de março, que é um manifesto que foi construído com todas as organizações, Marcha Mundial de Mulheres, MST, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, nesse 8 de março de construção. E aí, 75% dos homicídios nesse país são de pessoas negras ou pardas. Então, quando a gente pensa nesse racismo estrutural, a gente percebe a importância da gente conseguir construir plataformas de frente para conseguir enfrentar esse capital e essas ferramentas, né, que tentam moer a gente de uma forma tão cruel e às vezes tão de forma perversa, né, na sutileza de elementos que estão não expressos, mas estão simbólicos, bem colocados e bem estabelecidos nessa relação. Muito bem, e a outra bandeira que vocês vão levar exatamente é contra o machismo, e temos aqui um exemplo nefasto, né, que a gente pode dizer no mínimo, que é do deputado Arthur Duval, do Podemos, aqui de São Paulo, o que ele falou sobre as mulheres ucranianas, e inclusive nós vamos colocar aqui o áudio,
desse parlamentar, e em seguida, Mel, vamos começar a discutir também, só para a gente encerrar nossa entrevista, discutir esse episódio realmente nefasto e que, inclusive, a gente já pede para as pessoas entrarem já no pedido de cassação, porque está rolando já desde sexta-feira, sábado, domingo, está rolando um manifesto pela cassação do deputado Arthur Duval, e a gente pede para que todos e todas e todos assinem essa cassação. Mas vamos lá, vamos ouvir, acompanhar aqui as declarações infelizes, criminosas desse Arthur Duval. Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, mano, nem sei, eu tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Dizemos nós, né, Mel? Como é que você, enfim, acompanha esse nível, né, de fala desse parlamentar que, inclusive, poderá e deverá ser cassado, né? A gente tem aí o próprio partido, Podemos, né, repudiou as falas do deputado, colocou aqui como gravíssimas e inaceitáveis. A presidente da Podemos, Renata Abreu, mandou instalar um processo disciplinar para o partido analisar a situação desse parlamentar. Na própria sexta-feira, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação contra Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro parlamentar, a autoria do deputado Emídio Pereira de Souza, do PT aqui de São Paulo, e a carta pede que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar apurem o caso. Um pedido de cassação também já foi protocolado neste domingo,
no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. A representação tem 15 assinaturas de parlamentares de 5 partidos, assinam um documento, 9 integrantes do PT, Partido dos Trabalhadores, ainda 2 do PSOL, 2 do PL, 1 do PCdoB e 1 do PSDB, sendo aí 5 mulheres. Enfim, como que você analisa, enfim, essas declarações misóginas, ofensivas, podemos dizer criminosas, né, Mel? Eu acho que não tem outro título para isso que não criminoso, sabe? Porque a gente, quando a gente olha para a história do Brasil e a gente entende o quanto o colonialismo foi determinante na estruturação desse Estado. Então, assim, a gente nasce desse berço de Estado, né, onde tem os senhores que estabelecem uma relação extremamente cruel com as mulheres. Então, esse corpo de Estado não nos serve. Acho que essa representação é o desvelar que isso não funciona mais, gente. Como é que a gente, num Estado democrático de direito, tem uma pessoa que expressa, enquanto Estado, uma opinião dessa, gente? Como é que a gente pode ainda ter uma pessoa que fala isso livre? Como é que a gente consegue, assim, num Estado de Direito, no século XXI, em 2022, ter um cara que representa esse Estado numa viagem internacional, apresentando uma postura dessa? Então, assim, a investigação sobre exploração e tráfico internacional é necessária. A investigação sobre os crimes misóginos que ele já cometeu, inclusive trazendo a situação denunciada no Colégio Estadual do Paraná por militantes do Estado do Paraná, é fundamental. É importante que sejam apurados esse, mas os outros crimes que também foram promovidos por essa pessoa de forma muito séria. E é importante quando a gente consegue desvelar um caso desse, porque a gente traz o debate para a roda, né? A gente traz o debate para a roda sobre estupro, a gente traz o debate para a roda sobre a condição de vulnerabilidade da mulher numa situação de pobreza. Gente, o que é a gente pensar em crianças sendo estupradas em filas de refugiados por conta de biscoito, gente? Qual é o nível de crueldade humana das pessoas em igualar uma fila de refugiados a uma balada, como se as mulheres estivessem com seus corpos disponíveis? Isso é bizarro. É a expressão de uma modernizada de um nazismo que está aí e que está crescente em todo o país também, e que a gente deve se preocupar, porque é esse enfrentamento que a gente está enfrentando, está passando nas madrugadas, quando está voltando de uma balada, é esse enfrentamento que a gente passa com as mulheres que estão vivendo em situação de rua hoje, e que têm seus corpos violados, e que não conseguem nem registrar um boletim de ocorrência, porque esse Estado, que é desse cara aí, que está no lado de cima, não reconhece enquanto sujeitas de direitos, né? Então, nós realmente precisamos olhar para esse cenário e não naturalizar ele, mas conseguir se chocar, se permitir se colocar no lugar daquela ucraniana, se permitir se colocar no lugar daquelas que têm seu corpo violado no seu cotidiano, não só lá longe, mas aqui no nosso território. E quando a gente fala em uma mulher sendo morta a cada 2 horas, ou quando a gente fala em estupro corretivo, em 6 estupros corretivos por dia, a gente está falando de realidades de país de guerra, mas de um Brasil que não tem uma bomba. Então, a importância, sim, de conseguir visualizar e de trazer a voz ativa dessas mulheres e dessa crueldade que é o corpo das mulheres violado num processo de guerra, mas é também a importância de a gente conseguir destacar esse olhar neonazista muito reciclado e muito atual e com uma adesão muito grande no nosso país, de uma narrativa que nos extermina e que a gente precisa conseguir reagir e produzir uma contra-argumentação, né? Conseguir disputar essa pauta
com as pessoas que não estão muitas vezes no nosso repertório, mas que estão consumindo esse tipo de informação. Então, acho que é fundamental nesse cenário a gente, mais do que nunca, perceber a nossa solidariedade internacional. Então, se perceber nos territórios de mulheres que estão vivendo em processos de guerra. É fundamental que a gente consiga estabelecer relações de solidariedade dentro do nosso território para também dar visibilidade a esse processo, mas que a gente não vai deixar passar, né? Machistas, racistas não passarão, porque o nosso dia e a nossa história de luta nos traz para um bem viver, que é um bem viver não só do nosso quadrado, mas é um bem viver das mulheres de forma internacional, que a gente possa, através desse 8 de março, trazer a voz de uma resistência que também é internacional. Acho que esse episódio, nesse cenário, nesse contexto de véspera de 8 de março, nos traz também para despertar para uma resistência internacionalista, para uma resistência de mulheres que estão no mundo inteiro sofrendo sobre isso, em guerra e fora de guerra, mas que precisam se unir para transformar ele. Exatamente, Mel, e inclusive as centrais sindicais estão rechaçando, obviamente, essas declarações do Arthur Duval, pedem a cassação desse parlamentar, e também a gente recomenda, né, a leitura da carta para Arthur Duval, A Condição Feminina na Guerra e na Paz, escrita pelo jornalista Jamil Chad. Ele tem uma experiência internacional muito intensa, já esteve de perto em muitas guerras, viu o que aconteceu com mulheres, com meninas, com meninos, com os estupros que ele relata. Essa carta realmente é comovente, essa carta é muito forte, e está aí todo o repúdio dele nessa carta, e a gente recomenda essa leitura, que realmente o Jamil em breve estará aqui conosco também no nosso jornal, já esteve aqui algumas vezes e deve voltar, e enfim, que vai ter uma outra surpresa aí, mas enfim, a gente deixa para mais para frente, mas realmente a gente recomenda. Bom, Mel, a gente termina aqui a nossa entrevista solicitando que as pessoas engrossem aí esse manifesto, né, esse protesto pela cassação desse deputado, não é? Pela cassação desse deputado e por muitas mulheres na rua lutando pelo bem viver. Vamos para a rua, gente, porque esse 8 de março, terça-feira, é dia de a gente honrar aquelas que vieram antes e da gente disputar o futuro daquelas que possam florescer no nosso território. Então, é um dia nosso de ocupar, de pautar a transformação de dentro para fora e de fora para dentro. Então, que a gente possa se somar nas ruas. Aí a gente está com atos no Brasil todo, né? Aqui no Recife a gente vai ter uma concentração às 3 horas no Parque 13 de Maio, em Belém às 17 horas na Praça da República, no Rio de Janeiro às 16 horas na Candelária, em São Paulo, na Avenida Paulista às 16 horas, enfim. E nas redes sociais da CMP, da CUT, do MST, da Frente Brasil Popular, da Marcha Mundial de Mulheres, você pode buscar aí no seu estado como se somar e como contribuir nesse momento de luta e resistência, né? Obrigada à Rádio Brasil Atual, obrigada Marilu pelo espaço e pela simpatia na condução da conversa, e que a gente possa se encontrar na rua amanhã. Estaremos lá, com certeza, Mel. Um super abraço para você, um beijo, e vamos para as ruas amanhã, né? Todas nós lá nas ruas para engrossar essa fala tão potente sua, viu, Mel? Muito potente essa sua fala. Eu quem agradeço a sua participação, e volte mais vezes aqui no jornal, viu? Um beijo. Falamos Gratidão. Beijo. Falamos aqui com a Melaine Macedo Silva, ela é socióloga, educadora popular e militante do Coletivo de Mulheres da Central de Movimentos Populares, CMP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.